Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai começar a conhecer sobre condicionamento físico. O que será isso? Você já ouviu falar em ginástica de condicionamento físico? Será que todo mundo pode fazer condicionamento físico? Professora, a gente faz condicionamento físico lá na escola? Vamos entender? Condicionamento físico é a capacidade que o corpo tem de resistir aos desafios do dia a dia, que estão ligados à força, resistência, flexibilidade. Então, tudo que a gente tem na rotina do dia a dia, né, o andar, o levantar, a necessidade de correr, de pegar algo pesado, está relacionado com o condicionamento físico, né? Mas como que eu melhoro isso? O que que eu preciso fazer para ter um bom condicionamento físico? Bom, a atividade de condicionamento físico a gente encontra em academias ou ao ar livre. A gente pode fazer condicionamento físico em qualquer lugar, desde que nós tenhamos um professor, né, que vai fazer as adaptações necessárias para a sua aula de condicionamento físico, né? A gente tem que ter orientação adequada. Sem orientação a gente não pode fazer nada sozinho, tá bom? Mas quem pode fazer o condicionamento físico? Todo mundo, criança, homem, mulher, idoso, gestante, todo mundo pode fazer uma aula de condicionamento físico. É como eu falei aqui no comecinho, é claro que cada um com a sua particularidade, cada um com a sua adaptação. O professor, ele é extremamente treinado, né? E ele sabe a necessidade de cada um. Então, ele não vai exigir de uma criança o mesmo esforço, a mesma intensidade que ele exige de um adulto. Eu não vou exigir de uma mulher a mesma intensidade que eu vou exigir de uma gestante ou de um idoso, né? Cada um tem as suas limitações. E dentro da sua aula de condicionamento físico, essa limitação ela tem que ser respeitada. E isso acontecendo, qualquer um pode praticar e não se machucar, não é verdade? E o que eu melhoro quando eu faço uma aula de condicionamento físico? Então, além de você melhorar as suas capacidades motoras, né, a gente melhorar dentro desse grupo de capacidade as principais, né, que a gente sabe que é agilidade, é resistência, é força, é flexibilidade. A gente tem uma melhora do nosso psico, né, da nossa aqui, ó, nossa cabecinha. Mas por que isso melhora? O que tem a ver? Eu ir lá e fazer uma ginástica de condicionamento físico, fazer uma corrida e eu vou melhorar minha cabeça? Como assim, professora? Tá doida? Não, não tô doida não. Quando a gente começa a praticar alguma atividade física, a atividade física ela traz uma sensação de bem-estar para o nosso corpo, pra gente. A gente começa a ficar mais alegre, a gente começa a ter uma sensação de satisfação, de estar bem consigo mesmo. A atividade ela tem essa magia, né? Ela consegue trazer esses sentimentos bons e isso mexe muito com o nosso psicológico, é muito importante. Quando a gente está bem com a gente mesma, a gente parece que está bem com tudo, né? Parece que tudo dá certo. Então, essa sensação de bem-estar, ela é muito benéfica, né, para a parte psicológica do ser humano. E a outra parte é a parte metabólica, né? A gente não pode pensar em condicionamento físico e pensar só na parte motora. Ah, beleza, eu tenho uma boa agilidade, eu tenho uma boa flexibilidade, eu me alongo bastante, né? Eu tenho uma boa envergadura, mas e aí, tá bem? É só o músculo? É só o osso, né? Não, a gente não pode pensar só nisso. O benefício da atividade física ela vai muito além, né? A gente parte para a parte metabólica, para a parte dos órgãos, o quanto ela é importante para o funcionamento do nosso corpo, né? Eu sei que quando eu pratico atividade física, que eu faço meu condicionamento, eu trago benefícios, nossa, inúmeros, né? Eu vou deixar o meu coração mais saudável, né? Meu coração vai ficar mais resistente. Com isso, eu vou melhorar a minha pressão arterial, eu vou deixar ela mais constante, eu posso ter melhoras na diabetes, né? Num controle melhor na minha diabetes. Então, isso é só um exemplo de muitas coisas que o condicionamento físico pode trazer de favorável para a nossa vida. Tudo bem? Sempre foi assim? Sempre existiu ginástica? Sempre existiu atividade?
sempre. A atividade física, ela é encontrada desde lá da época dos primatas, dos homens da caverna, né? A gente tem os registros até o dia de hoje. Mas como assim? Lá na época dos primatas eles faziam atividade física? É um pouquinho diferente, né, pessoal? Quando a gente fala em atividade física, a gente está falando em movimento do corpo, não é? Então, lá na época dos primatas, eles precisavam caçar, né? Eles tinham um instinto de sobrevivência, então eles dependiam da caça e da luta para sobreviver. Então, a atividade física ela era vista desta forma nessa época, né? Já os gregos, né, os pais aí dos esportes, né, onde muita coisa se iniciou, eles faziam a prática de atividade física para função esportiva mesmo e já para o embelezamento do corpo. Eles já se preocupavam em apresentar, em mostrar belos corpos, fortes, musculosos, definidos. E deste conceito surgiu muitas formas de ginástica, tá? Já na época dos romanos, a ginástica era vista como uma necessidade para a formação militar, por exemplo, né? Para formar aquelas legiões romanas de marchas, de treinos, formar soldados para a defesa do seu próprio povo, tá? Então a ginástica, olha só que legal, ela tá presente de diversas formas aí, né, num contexto muito grande. Então é muito bacana esse tema de condicionamento. Mas pensando na escola, né? A gente faz condicionamento físico na escola em que momento? Na hora que a gente está se aquecendo, né? Para nos prepararmos para uma brincadeira, na hora que a gente está se aquecendo para nos prepararmos para um esporte, né? Para a prática do esporte, a gente está condicionando o nosso corpo, tá? A gente já está educando o nosso corpo, nós já estamos preparando o nosso corpo para aquele esforço daquele dia, né? Então, para eu jogar um futebol, eu vou precisar ter uma resistência, eu vou precisar ter uma agilidade, então eu vou fazer exercícios voltados para desenvolver essa resistência, essa agilidade. Para eu brincar de pega-pega, eu preciso correr muito, também preciso da minha resistência, eu também preciso da minha agilidade para poder me esquivar, não é verdade? Então, a ginástica de condicionamento físico, ela está presente na escola em tudo quanto é lugar, tá bom? No finalzinho do textinho que eu passo para vocês, explicando sobre o condicionamento físico, tem algumas questões que eu queria que vocês respondessem, tá? É sobre isso, né? Então eu vou ler aqui para vocês, tá bom? A primeira questão, ela pergunta assim, ó: o que é ginástica? Depois vem: sobre ginástica de condicionamento físico, você conhece ou já ouviu falar? Depois nós temos: você já participou de algum tipo de ginástica? E eu não tô perguntando só de condicionamento físico, tá? Eu tô perguntando de ginástica em geral. O que você tem na sua cabecinha como ideia do que seja ginástica? Você já participou de algum tipo de exercício que envolve ginástica? Será que as capacidades físicas estão presentes na ginástica de condicionamento físico? Vamos pensar um pouquinho ali atrás do que eu falei? Para praticar a ginástica de condicionamento, é preciso material ou eu posso usar o peso do meu próprio corpo? Quero que vocês pensem um pouquinho nessa, porque esse vai ser o tema, da nossa próxima aula. Será possível praticar ginástica de condicionamento físico na escola? Como? Tá aí a atividade que eu passei para vocês. O recadinho hoje é breve, porque a gente vai dar continuidade na próxima aula. Eu só queria que vocês entendessem este conceito para fazer atividade, tá bom? Boa semana e até a próxima. Tchau, tchau!